Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no estúdio do H Plus em São José dos Campos para transmitir uma aula sobre o Enem para vocês, né? Hoje a gente vai fazer uma aula aí bastante diferente, né, das que a gente já está acostumado a fazer aí. Hoje a gente vai trazer algumas informações acerca do Enem para vocês. E falar um pouquinho mais sobre a biologia, falar um pouquinho mais de como os assuntos dentro da biologia são cobrados. E hoje a gente vai ter um enfoque um pouquinho mais incisivo na grande área da biologia, que é o protagonista do Enem aí, que é a protagonista do Enem, perdão, que vai ser aí a nossa ecologia, tudo bem? Então né, sou conhecido aí por dar a disciplina 1 e foi incumbido a minha função aí a trazer um pouquinho mais sobre o conhecimento sobre ecologia para vocês ao longo do nosso curso. E é sobre isso que eu vou falar hoje, certo? Hoje a gente vai ter uma aula mais prática, uma aula mais aplicada, tudo bem? Bom, ao longo dos nossos cursos, a gente vai conversando, né, de uma forma bastante didática sobre a ecologia e como a gente precisa estudar a ecologia, né? Como o estudo da ecologia vai obedecer os níveis de organização aí. A gente começa falando desde o indivíduo, desde a população e vai até os biociclos, certo? E hoje a gente vai fazer o inverso. Ao invés da gente fornecer a teoria para vocês e sugerir os exercícios para vocês fazerem, a gente vai fazer o contrário. A gente vai plotar, vai colocar aí na nossa tela os nossos exercícios e aí a gente vai fazer um resgate da parte teórica para vocês, tudo bem? Eu acredito muito, galera, nessa metodologia inversa na hora da gente resgatar conhecimento sobre aquilo que nós já estudamos. Por quê? Primeiro, porque a gente vai fazer um aspecto revisional aí, e segundo, que a gente vê uma aplicabilidade naquilo que a gente já viu, naquilo que outrora foi só teórico pra gente, certo? Então eu acredito que esse caminho de volta, que eu costumo chamar, é bastante interessante para a gente justamente por se tratar de uma outra maneira da gente ver a aplicabilidade naquilo que a gente está estudando. Deixa de ser muito maçante e passa a ser um pouquinho mais prático, apesar de parcialmente teórico também. Tudo certo? Vamos colocar aí na nossa projeção o nosso slide para a gente começar a entender sobre o que nós estamos falando, beleza, galera? Bom, aí, revisão Enem. Hoje a gente vai ter uma revisãozinha do Enem aí, como eu já disse para vocês, e vamos começar sem mais delongas. Bom, todas as vezes que a gente fala sobre revisão, eu costumo colocar algumas informações acerca da prova e dos assuntos mais cobrados, certo? Tudo bem que a gente está fazendo hoje, né, agora aqui, uma revisão sobre o Enem, e eu vou trazer informações sobre o Enem. Galera, só que essas provas, né, os grandes vestibulares, e nem precisa ser grande, né? Todos os vestibulares vão ter mecanismos muito diferentes. E esses mecanismos abarcam uma série de diferenças, certo? Eu posso falar de incidência. Quando eu falo de incidência, assuntos mais cobrados nessas provas, com certeza um vestibular vai ter uma distribuição de questão diferente de outras. E essa distribuição de questão, ela costuma ser diferente, ela costuma ser subdividida de uma forma muito diferente. O que eu vou colocar aqui para vocês são características do Enem, beleza? Do Enem de 2009 até o Enem de 2022, certo? Que foi o último que nós tivemos, beleza? Então, aqui eu tenho um gráfico, né, bastante intuitivo aí sobre os assuntos mais cobrados no Enem nesses últimos anos. Tudo bem? Bom, como eu falei para vocês, a queridinha do Enem com certeza é a parte de ecologia, falando ou abordando todo o contexto ecológico, certo? Eu vou para fluxo de energia, eu vou para problemas ambientais, relações ecológicas, sucessão ecológica, tudo isso é bem descrito, é bem representado dentro da prova do Enem, né? Então, durante o período, né, de 2009 a 22, das questões de biologia nós tivemos 65 questões aí referentes à ecologia. Seguido por genética. Então, quando a gente fala de cromossomo, cromatina, divisão celular, mitose, meiose, intérfase, herança, né, polialelia e etc., a gente está se referindo a conceitos de genética, ocupando o segundo lugar do assunto mais cobrado na prova do Enem. Depois a gente vai para fisiologia animal e humana, a gente precisa saber sobre os sistemas, né? Humanos e isso de uma forma comparada também, os sistemas animais também. Então a gente vai falar sobre excreção, a gente vai falar sobre circulação, respiração, digestão, reprodução e assim sucessivamente.
No quarto lugar, nós teremos a citologia, que é o estudo das células. Então, a gente vai falar sobre funções de organela, a gente vai falar sobre função celular, a gente vai falar sobre a vida dessa célula, certo? Como ela se organiza até para formar um tecido, enfim. E aí a gente chega em quinto lugar com o reino vegetal, fungos, os prototistas e o reino monera. Então, a gente vai estar falando sobre vegetais, fungos, algas e protozoários e as bactérias, tudo bem? E a gente tem com um índice um pouquinho menor, né? Reino animal e organismos do reino protista, algas e protozoários, parasito, evolução, programa de saúde, histologia e outros assuntos que tem apenas uma questão. Tudo bem? Só para ilustrar de uma outra forma, aqui nós vamos ter então um gráfico de pizza, né? Só para vocês entenderem que a ecologia é tão evidente nessa prova que ela ocupa, né, durante aquele período, ocupou 25% das questões, é um quarto de todas as questões de 2009 até 2022 do Enem. Galera, eu coloco isso para dar uma chocada em vocês, certo? Uma chocada no bom sentido, para vocês entenderem que ecologia é importante. Eu sempre começo as aulas, né, do bloco de ecologia falando que muitos alunos negligenciam essa parte, e é um fato, certo? Muitos alunos vão aí, ecologia é muito fácil, ecologia a gente já viu lá na 7ª série com a tia Cotinha e tá tudo certo. Não, ecologia tende a ser um assunto extremamente denso, ecologia tende a ser um assunto extremamente profundo quando a gente se permite estudar melhor, certo? Quando a gente vai para alguns contextos, ela tende a ficar cada vez mais difícil. E outra, a gente sabe que o Enem é uma prova que correlaciona bastante com problemáticas, né? A problemática ambiental, principalmente, ela vai ser muito tratada aí dentro da prova de biologia. Então, a gente pode falar que dentro de ecologia, a parte mais cobrada seria a parte de problemas ambientais. A gente vai ver bastante isso refletido nos exercícios de hoje. Tudo bem, galera? Então, sem mais delongas, a gente vai começar dando enfoque hoje aí nessa parte de ecologia. Tudo bem? Como vai funcionar? Vou falar isso de novo. A gente vai colocar um exercício na tela, resgatar a teoria para tentar entender sobre o que a gente está referindo, beleza? Talvez a gente pule alguns exercícios, vamos ver como vai ser o andar da carruagem aqui, tudo certo? Espero que vocês estejam comigo, que vocês tenham uma ótima aula e vamos lá, vamos embora, que é assim que a gente faz. Vamos lá, ó, primeiro exercício, meu Deus, uniforme, Universidade de Formiga, lá no interior de Minas Gerais. Vamos lá, questão de número 1. O fluxo de matéria ou biomassa está diretamente relacionado com o fluxo de energia em um ecossistema. Isso porque, ao se alimentar para adquirir energia e outros compostos, o organismo ingere uma quantidade de biomassa pertencente ao organismo que ele consumiu. Dessa forma, a quantidade de matéria consumida em um determinado nível trófico pode ser esquematizada por uma pirâmide de biomassa, geralmente expressa em gramas por metros quadrados. De forma mais comum, em um ecossistema, a quantidade de biomassa ou matéria pertence ao nível trófico dos produtores. É maior e, à medida que se avança para os níveis tróficos posteriores, a quantidade de matéria tende a diminuir. Muito massa essa questão, né? Inclusive, porque ela já dá uma descrição bastante interessante para a gente, certo? Sobre o fluxo de energia e matéria em um ecossistema, avalia-se as informações a seguir. 1. Fitoplâncton pode ser definido como uma comunidade de algas microscópicas que crescem abundantemente em grande número de ecossistemas aquáticos, formados por rios e lagos. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de consumidores primários. 2. Sem uma cadeia alimentar, o gato poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando se alimentar respectivamente de ração de base de fibra, de beterraba e carne de vaca. 3. Organismos que atacam cadáveres para obter energia e substâncias importantes para o seu funcionamento são seres autotróficos, portanto são produtores primários. 4. Considerando que a biomassa é reduzida de um nível trófico para outro, a concentração das substâncias tóxicas poluentes aumenta ao longo da cadeia alimentar. Vamos falar sobre essas afirmativas, né? Uma de cada vez. Vamos lá. Fitoplâncton pode ser definido como uma comunidade de algas microscópicas, até aí correto, que crescem abundantemente em grande número em ecossistemas aquáticos, também está correto, formado por rios e lagoas. Sim, até aí tudo certo. Esses organismos exercem em seus ecossistemas a função de consumidores primários? Não! O erro está no final aí. Por quê? Fitoplâncton, perdão, seria a comunidade responsável por produzir as moléculas orgânicas, ou seja,
converter energia solar, energia luminosa em energia orgânica, né? Então, energia química, química orgânica. Por esse motivo, essa última parte, essa última oração da questão está equivocada. Então, a 1 está correta. A gente já eliminaria a alternativa A, D e E, beleza? Ficaríamos entre B e C. 2. Em uma cadeia alimentar, um gato poderá ser classificado como consumidor primário e secundário quando? Primário, respectivamente, se alimentar de ração à base de fibra de beterraba. Beterraba é um vegetal, um produtor. A ração que está sendo produzida é basicamente composta de beterraba, certo? Fibras de beterraba. Ele estaria comendo beterraba, certo? Então seria um consumidor primário, sim. E secundário, quando se alimenta de carne de vaca. A vaca é um herbívoro, se alimenta de capim ou, enfim, de um produtor. Então, o produtor seria o capim, a vaca seria o consumidor primário e o gato, que está comendo a carne de vaca, consumidor secundário. Tudo bem? Então a 2 está correta. Beleza. 3. Organismos que atacam cadáveres para obter energia e suas substâncias importantes para o seu funcionamento são seres autótrofos. Não, eles são chamados de decompositores, tudo bem? Ou detritívoros. Na verdade, decompositores, não detritívoros, não. Portanto, são os produtores primários? Não, decompositores a gente não classifica, tudo bem? Então a 3 está errado. 4. Considerando que a biomassa é reduzida de um nível trófico para o outro, a concentração de substâncias tóxicas, poluentes persistentes, aumenta ao longo da cadeia alimentar. A gente vai ver que isso é correto. O nome disso é magnificação trófica. A gente vai ver uma questão que trata exatamente sobre isso, beleza? Então, só para mostrar para vocês, eu coloquei esse esquema bastante representativo no nosso quadro, só para a gente lembrar como é que se dá o fluxo de energia e matéria ao longo das cadeias alimentares. Então, a gente vai ter produtores, consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. O que eu preciso lembrar sobre o fluxo de energia, galera? O fluxo de energia ele é unidirecional e decrescente. Por que acontece isso? Justamente porque ao longo da minha cadeia alimentar, eu vou ter uma diminuição da energia, porque parte dela é utilizada pelo mesmo organismo e a outra parte vai ser o quê? E a outra parte vai ser liberada aí para o meio na forma de calor e outra vai ser armazenada que vai fornecer energia para o próximo nível trófico, tudo bem? E aí eu coloquei duas cadeias alimentares, né? Uma terrestre, capim, gafanhoto, sapo, cobre, gavião, e aqui uma cadeia alimentar aquática, fitoplâncton, zooplâncton, crustáceos, peixe e o homem, certo? Aqui eu só dei 2 exemplos mesmo, fiz 2 esquemas para vocês entenderem mais ou menos sobre o que nós estamos nos referindo. Tudo bem, galera? Então, por esse motivo, a gente acaba ficando com a alternativa de letra C. A alternativa 2, a afirmativa 2 e 4 estão corretas. Tudo bem? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam me acompanhando, hein? Tá babado isso aqui. Vamos lá, vamos continuar? Próxima questão. Interessante. Esse aqui é só um resuminho que eu faço geralmente em algumas revisões, só para a gente retomar alguns conceitos dentro daquela subdivisão do tema, certo? Dentro de ecologia, a gente tem aí uma parte, né, que foi abarcada nessa questão, a gente está falando sobre conceitos básicos, né? Fluxo de matéria e energia, consumidores, a classificação dos organismos dentro de uma cadeia alimentar pode ser feita como produtores, consumidores e decompositores. Os produtores, organismos autótrofos ou quimiotróficos, né? Fotoautotróficos ou quimioautotróficos, né? Capazes de produzir matéria orgânica. Os consumidores são os heterótrofos que obtêm a matéria e energia através da alimentação. E aqueles decompositores são organismos, não organosmos, perdão, responsáveis pela reciclagem de nutrientes. Tudo bem? E aí a gente vai ter as relações tróficas, cadeias alimentares, uma representação linear do esquema de alimentação desses organismos, e uma teia é um conjunto de cadeias, beleza? E aí a gente vai ter as pirâmides ecológicas aí, né? Eu vou ter uma pirâmide de número, de biomassa e de energia, esta nunca sendo invertida justamente por conta da característica dessa pirâmide, aliás, da energia ser unidirecional e decrescente ao longo dos níveis tróficos. Tudo bem? E aí só salientei ali a parte que a gente viu nessa questão, que é a parte de cadeia alimentar. A última é uma equação sobre produtividade nos ecossistemas. Aquilo que é líquido, a produtividade líquida, vai ser a produtividade bruta menos a taxa de respiração, que é a taxa aí responsável pela concentração de energia gasta no seu metabolismo. Tudo bem?
Vamos de próxima questão, então. Tá tudo certo aí? Espero que sim, hein? Espero que vocês estejam acompanhando comigo. Vamos lá. Questão 3. Deixa eu beber uma água antes. Boa, tô falando muito. Nossa Senhora. Vamos lá. Bora. Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma cerca técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Fiocruz, belíssima. Essa bactéria induz a redução de carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir. Ambos necessitarão de recursos comuns. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa questão não é só questão, não. Você pode chamar ela de mãe. Porque o tanto de informação que ela te deu aí, galera, vocês conseguiriam resolver ela muito fácil. Vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Eu nem falei as outras afirmativas. Na verdade, vamos ler sim. Vamos. Predação do vírus pela bactéria. Esterilização de mosquitos infectados. Alteração no genótipo do mosquito pela bactéria. Petição do vírus da bactéria no hospedeiro. Inserção de material genético do vírus na bactéria. Todo mundo leu todas as questões? Vou falar para vocês que a resposta está na última oração, na última frase do texto de apoio. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Se a bactéria e o vírus necessitam do mesmo recurso, eles são o quê? Só faltou essa questão te dar um nome. São competidores. A gente está falando de quê? Relações ecológicas, uma competição interespecífica, ou seja, se dá por indivíduos de espécies diferentes. Lucas, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. A gente vai ter o Aedes aegypti, quando ele está infectado com qualquer que seja a cepa do vírus da dengue, quando esse mosquito pica um ser humano, ele vai ter o quê? Ele vai ter um indivíduo acometido pela dengue. Olha o carinha com febre aqui. Bem lúdico, para todo mundo entender. Beleza? O mosquito Aedes aegypti está contaminado com a bactéria Wolbachia, a gente não tem casos de dengue. Ou seja, a gente tem a diminuição de 77% dos casos de dengue. Isso aqui foi fornecido pelo enunciado para mim. Tudo bem? Faz sentido até aqui? O que a gente tem em comum nesses dois casos? A gente vai ter o mosquito como sendo o hospedeiro de um organismo parasita. Quem é esse organismo parasita? No primeiro caso, o vírus da dengue, o DNV, e no segundo caso, a gente tem a bactéria de gênero Wolbachia. Faz sentido? Ótimo. Então, ó, a gente tem o mesmo hospedeiro funcionando. E esse mesmo hospedeiro vai ter diferentes parasitas. Esses diferentes parasitas competem pelo mesmo hospedeiro, consequentemente pelos mesmos recursos. E quando a Wolbachia está presente no Aedes aegypti, nós temos uma diminuição dos casos de dengue, a gente pode afirmar que a Wolbachia é uma melhor competidora que os vírus dengue, ou seja, competição interespecífica. Faz sentido? Se a gente voltar nas alternativas, a gente chegaria na alternativa de letra D, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Essa aqui, eu vou chegar bem perto. Vou chegar perto aqui? Posso chegar perto aqui? Essa aqui era para você garantir. Não tinha motivo para você errar uma dessa. Certo? Tá tudo bem aí? Fala comigo que eu escuto daqui, hein? Tá tudo certo? Bom, galera, essa questão tava bem tranquila pra gente. Vamos continuar? Vamos para a próxima? Bora lá. Questão de número 4, PPL. Vamos ver o que está acontecendo aí. No ciclo biogeoquímico do nitrogênio participavam vários organismos vivos. Perdão. Em um dos efeitos desse ciclo é aumentar a disponibilidade dos compostos nitrogenados do solo. As minhocas, meu Deus, eu não lembro de minhoca no ciclo do nitrogênio, não. Calma.
participam desse ciclo quando? Oxidam o nitrito a nitrato, reduzem o nitrito a amônia, oxidam a amônia liberada na matéria orgânica, transformam a matéria orgânica liberando amônia, fixam o nitrogênio molecular presente no ar atmosférico. Galera, vamos ver o que está acontecendo primeiro no ciclo do nitrogênio, depois a gente vê a função da minhoca nisso aí? Bora lá, galera. Esse é o ciclo do nitrogênio que a gente conhece, certo? O que a gente precisa saber sobre o ciclo do nitrogênio antes da gente, né, dar nome aos bois? Por que a gente precisa estudar isso mais a fundo? Galera, o nitrogênio é um gás que compõe cerca de 78% da atmosfera. Entretanto, é um gás que não é reativo, correto? Por ele não ser reativo, ele não consegue ser captado pela maioria dos seres vivos. Então, ele pode ser fixado de algumas formas. Fisicamente, através de descargas elétricas, ou quimicamente, através de fertilizantes, ou biologicamente, através de alguns organismos vivos, no caso, as bactérias associadas a raízes de leguminosas do gênero Rhizobium. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar o ciclo falando sobre o N2, que é o nitrogênio, certo? O nitrogênio está na atmosfera. Como eu falei para vocês, esse gás não é reativo. O que está acontecendo? Ele necessita de um grupo de bactérias do gênero Rhizobium para que ele se fixe na forma de amônia lá no solo. Tudo bem? Lucas, a amônia vai ser a forma orgânica que as plantas mais vão gostar de absorver? Não, certo? Por esse motivo, há o processo de nitrificação, que vai de amônia até o meu nitrato. Ó, o nome sumiu daqui, mas é nitrato, tá bem? Amônia a nitrato tem um processo de nitrificação. Esse processo de nitrificação é dividido em duas etapas. Primeiro eu tenho a minha nitrosação, depois eu tenho a minha nitratação, certo? Nitrosação, amônia para nitrito, nitratação, tá certo? De nitrito para nitrato, tudo bem? Lucas, quais são os gêneros de bactérias envolvidos nesse processo? Nitrosação, as nitrosomonas, nitratação, as nitrobacter, beleza? A gente manda, né, de nitrato para o N2 novamente, nós temos o processo de desnitrificação, feita por bactérias do gênero Pseudomonas. Ok? Ok. Lucas, como que eu lembro disso? Você já deve ter me ouvido falar dessa piada, certo? Eu acredito que sim. Vamos lá? Eu vou... Já que tá aqui, já que estamos aqui, eu vou usar o Douglas de exemplo. Posso? Douglas, posso? Douglas, você já teve num relacionamento da sua vida? Não? Não, Douglas, não precisa ser sério. Tá, ok. Você já teve algum relacionamento abusivo na sua vida? Não! Mas você sabe o que é um relacionamento... Ele não quer ajudar no exemplo. Mas você sabe o que é um relacionamento abusivo, não sabe? Sabe. Vamos supor, eu gosto de trazer coisas palpáveis. Tinder, vamos pensar no Tinder? Vamos pensar no Tinder. Aí, ó, esquerda, 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 esquerda. Interessante isso aqui, vamos pra direita? Vamos. Vamos trocar uma ideia, o papo é muito agradável, o papo é muito legal. Num date? Vamos num date, já tamo aí, vamos num date, bota uma roupa bonita, passa um perfume, escolhe um restaurante bacana. Um dogão? Tudo bem, eu gosto muito, eu gostaria de um date assim, enfim. Aí chega lá, vários matches, várias coincidências. Puta, como você mais gosta? Eu gosto daquela lá da Ludmilla. Putz, no Numanais, pagodinho. Entende onde eu tô chegando? Beleza. No final desse processo, relacionamento sério. Maravilhoso. E aí, durante o relacionamento, o começo vai ser muito legal, mas depois a gente vai ver que esse cara, ou essa mina, ou quem quer que seja, esse parceiro ou parceira, ou parceire, começa a te podar. Você tem muito amigo, velho? Não serve só eu? Mas por que você tá usando essa roupa, velho? Vai mostrar demais? Não, mas por que você é assim? Por que você... Gatilho. Você sabe o que você precisa fazer, não sabe? Beleza, vamos terminar. Decidi terminar. Acabou por aí? Claro que não. Agora você vai para terapia, certo? Para você aprender a gerenciar suas emoções, seus sentimentos, com base nisso que você está vivendo, certo? Fecha parênteses. Primeiro, você entrosou com essa pessoa, mas depois você teve que tratar na terapia, certo? Primeiro você entrosa para depois você tratar. Primeiro você entrosa para depois você tratar. Primeiro você nitrosa para depois você nitrata. Entende onde eu quero chegar?
É uma piadinha tosca? O Douglas acabou de rir aqui? Sim, mas isso faz você lembrar na hora da prova do vestibular. Tudo certo. Nitrosação depois nitratação são o nome das duas etapas componentes do processo de nitrificação. Tudo bem? É isso que eu quero que vocês saibam aqui, galera. Bom, continuando essa palhaçada aqui. O que a gente precisa saber também que o enunciado trouxe pra gente? A decomposição... Douglas, você pode voltar dois pra gente? Por gentileza? Zoom. Aí, perfeito. Olha só as alternativas que o enunciado traz pra gente. Ó, as minhocas participam desse ciclo quando? Do ciclo do nitrogênio que eu acabei de explicar para vocês. Oxidam o nitrito a nitrato. Não, quem faz isso são as bactérias do gênero Nitrobacter, beleza? Reduzem o nitrato a amônia. Isso não vai acontecer. Eu tenho outro gênero de bactérias que faz isso, beleza? Oxidam a amônia liberada da matéria orgânica. Também não vão fazer isso, certo? Eu tenho outros grupos de bactérias que vão fazer isso. Transformam a matéria orgânica liberando a amônia. Galera, as minhocas são organismos detritívoros, correto? Então elas vão se alimentar daquele solo, isso vai se modificar ali ao longo do seu trato gastrointestinal e como resultado elas vão o quê? Elas vão defecar o que a gente chama de humus. Humus vai ser um tipo de fertilizante natural ali, justamente porque ela conseguiu devolver essa amônia para o solo, tudo bem? E fixa o nitrogênio molecular presente no ar atmosférico? Caramba, claro que não. Outros organismos conseguem fazer isso, como no caso das bactérias Rhizobium. As minhocas não conseguem fazer isso. Então as minhocas são organismos detritívoros, mas eu coloquei a decomposição aqui para vocês entenderem, ó. Devolução da matéria orgânica feita por fungos e bactérias, componente de organismos vivos em menores moléculas possíveis. Isso é o que eu chamo de decomposição, tudo bem? E as minhocas são organismos detritívoros, que apresentam a amônia como substância discreta e também, né, devolvem o nitrogênio aí através de outros compostos juntamente com o humus. Tudo certo, galera? Então, com certeza a gente poderia assinalar a alternativa de letra D, justamente pelas minhocas, né, transformarem essa matéria orgânica, devolvendo aí esse nitrogênio na forma de amônia para o solo, e é exatamente por isso que a gente fala que esse humus é um fertilizante natural. Ah, Lucas, mas para que esse solo vai precisar de amônia? A amônia é fonte de nitrogênio, certo? Esse nitrogênio vai ser utilizado para a construção de proteínas, para a construção de moléculas de energia, certo? Para a construção de ácidos nucleicos, beleza? Tudo isso vai ser bastante interessante para a gente investir esse nitrogênio. Tudo bem? Vamos de questão número 6. Olha só. Atividades humanas, como a construção de estradas e ferrovias e a expansão de áreas urbanas e agrícolas contribuem de forma determinante para a redução de áreas de vegetação original, em um processo conhecido como fragmentação do hábitat. Particularmente marcante em áreas de floresta, os impactos sofridos pela biota, ou seja, pela comunidade de ser vivo, não estarão restritos à redução do hábitat, mas também à modificação de suas características internas. Atenção a essa parte! Como a diminuição da umidade do ar e aumento dos níveis de luminosidade, temperatura e vento. Esse conjunto de alterações do fragmento é conhecido como efeito de borda, podendo se estender por vários metros em direção ao seu interior. As espécies vegetais diretamente prejudicadas por esse efeito são as exóticas, polinizadas pelo vento, com baixo potencial de dispersão, pertencentes à comunidade clímax, que apresentam grande área de vida. Vamos ver um esqueminha para a gente ver o que está acontecendo aqui? Olha só, é um esqueminha bastante intuitivo para a gente entender como é que acontece esse efeito de borda. Olha só, fragmentar hábitat é perder biodiversidade. Olha que bonitinho. Por que isso está acontecendo, galera? Olha só, pensa que aqui eu tenho um fragmento gigantesco de floresta, tudo bem? Concordam comigo que fatores abióticos mais agressivos tendem a bombardear, digamos assim, tendem a acometer esse fragmento de floresta sempre nas bordas? Aqui eu vou ter maior concentração de vento, aqui eu vou ter maior luminosidade, aqui eu vou ter maior temperaturas mais altas, certo? Aqui eu tenho menor umidade por conta da radiação. E isso tende a diminuir quanto mais para dentro desse fragmento nós formos. Tudo bem? Faz sentido? Pensa que esse fragmento pode ser diminuído cada vez mais. Aqui a gente já teve, ó, fragmentação de um fragmento em 3 vezes menor.
E depois no terceiro quadrinho a gente viu que diminuiu mais. Olha o tamanho, né, da distância do centro do fragmento até a borda, é muito menor. Então, quanto menor o fragmento, maior é esse efeito de borda, maior essa força de fatores abióticos que acometem essas plantas e esses animais que tendem a ficar presos aqui dentro dessas áreas cada vez menores, até a gente ter o quê? Um efeito de borda extremamente agressivo aí, certo? Douglas, volta para mim, por favor. Valeu! A gente pensa, espécies exóticas. Eu posso ter espécie exótica que é tolerante a efeito de borda. Não faz sentido a gente pensar que elas vão ser muito prejudicadas. Polinizadas pelo vento. Então, aquelas polinizadas pelo vento, quanto mais vento, melhor, digamos assim, para elas. Elas são mais levadas para longas distâncias. Também não vemos problemas nisso. Com baixo potencial de dispersão. Não tem a ver com isso. Por quê? Espécies diretamente prejudicadas seriam as com baixos potenciais de dispersão? Não existe um efeito direto, né, do efeito de borda com dispersão. Pertencentes à comunidade clímax? Não necessariamente. Eu posso ter as espécies vegetais diretamente prejudicadas por esse efeito são as pertencentes às comunidades clímax, não são as principais afetadas. Elas podem permanecer por mais um tempo ali, certo? Quem são as principais afetadas são os animais, ou os organismos, na verdade, que apresentam grande área de vida, certo? Pensa, aqui a gente já tem interrupção do fluxo gênico, né, de algo que era muito maior. Agora, tem uma planta que tem uma área de vida, precisa de uma dispersão muito grande, ela está presa aqui, é muito difícil dela conseguir sobreviver, certo? Isso acontece para vegetais? Sim, e é o que a questão traz. Mas eu vou dar o exemplo da onça pintada para vocês. Pensa que aqui nesse fragmento existe, ou existem, né, um casal de onças pintadas, beleza? Essas onças pintadas foram separados por fragmentos por conta da passagem de uma rodovia, ok? Vamos supor que a fêmea tenha ficado aqui e o macho tenha ficado nesse fragmento. Eles conseguem cruzar a rodovia? Muito provavelmente não, porque senão eles vão ser mortos. Ok? Então o macho está aqui, a fêmea está aqui. Eles conseguem acasalar? Também não. Agora pensa você fragmentando, você diminuindo a área, inclusive, desses fragmentos. Eles vão conseguir sobreviver aqui? Não vão. A área de vida desses organismos, por se tratarem de grandes felinos, ela é muito grande. Por esse motivo, eles vão acabar morrendo por conta da diminuição da área de vida, por conta do aumento do efeito de borda, tudo bem? Por esse motivo, a gente vai ficar com a alternativa de letra E aí, que apresenta uma grande área de vida. Tudo bem, galera? Tudo certo aí? Fala comigo, tá tudo certo? Tá, tô ouvindo e vou considerar que tá tudo certo. Vamos passar para a próxima? Questão de número 7. Estamos acabando, estamos chegando no nosso fim já. A extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. A jaqueira Artocarpus heterophyllus, por exemplo, é uma árvore originária da Índia e de regiões do Sudeste Asiático. Foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente todo o território nacional. Casos como desta árvore podem provocar a redução da biodiversidade, pois elas, mano, já falou para vocês. Extinção de espécies é uma ameaça real que afeta diversas regiões do país. Introdução de espécies exóticas, eu teria que ir para a área de problemas ambientais. Introdução de espécies exóticas, beleza? Podem provocar a redução da biodiversidade, pois ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Estimulam a competição por seus frutos entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras? Não necessariamente, tá? Isso está relacionado com o nicho ecológico. Quanto mais próximo do nicho elas estiverem, maior a chance, né, delas terem de pelo menos um desses indivíduos entrar em extinção, mas depende muito do nicho. Então a gente não pode afirmar isso aqui, ok? Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relação entre os seres vivos daquele ambiente. Aumenta o número de possibilidades de relação? Não, elas estão competindo, então pelo menos uma delas vai desaparecer, tudo bem? D. Apresentam alta taxa de reprodução e se mantêm como um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Passou da capacidade de suporte, a tendência daquela população é decair. Então essa está muito errada. E. Diminuem a relação de competição entre os polinizadores
errado, isso aumenta, e facilitam a ação de dispersores de semente de espécies nativas. Com certeza não. As espécies nativas são as mais afetadas, certo? Coloquei um exemplo que eu retirei de um artigo científico aí, para a gente entender qual seria aí o impacto, né, obviamente de uma forma bastante superficial, da introdução de uma espécie exótica. Tudo bem? Bom, galera, presta atenção aqui. Em um ambiente natural, a gente não tinha essa lagartixa, certo? No sistema nativo, elas apareceriam muito, na verdade, não frequentemente. Tudo bem? Então, esses pequenos lagartos se alimentariam das lagartixas, essas lagartixas se alimentariam das aranhas e essas aranhas se alimentariam dos Aedes aegypti. Tudo bem? Pensem comigo aqui. Bom, a gente tem um lagarto grande, acaba se alimentando dessas lagartixas, acaba se alimentando das aranhas e, consequentemente, as aranhas se alimentam do Aedes aegypti. Então, vamos supor que anteriormente não existia essas lagartixas, certo? Com a introdução delas, a gente teve aí uma expansão muito grande, eles ficaram muito bem adaptados a esse ecossistema. Aqui essa relação passou a existir, né? Os pequenos lagartos se alimentando dessas lagartixas. Entretanto, essas lagartixas começaram a se reproduzir demais. Se reproduzir muito, 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 muito. A gente teve até o desaparecimento, né, desse lagarto um pouquinho maior, desses pequenos lagartos aqui, aumentando a população de lagartixas, então, que predava mais aranhas, certo? Com a predação maior das aranhas, a gente teve o quê? Um desequilíbrio ambiental aí, porque os mosquitos Aedes aegypti começaram a ficar cada vez mais numerosos por conta dessa dinâmica, certo? Então a gente sabe que a introdução de uma espécie exótica pode ser bastante agressiva para esse meio ambiente. E é por isso que a gente fica com a alternativa de letra A. Elas podem provocar a redução da biodiversidade, pois ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. Se eu estou substituindo essa flora original, a gente está diminuindo essa biodiversidade, certo? O que vai de encontro ao que o enunciado colocou para a gente. Por esse motivo, a gente fica com a alternativa de letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam no Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontradas com certeza a gente tem que falar de golfinhos aqui, galera. Por quê? Justamente estamos nos referindo a um problema ambiental que é chamado de magnificação trófica ou bioacumulação, certo? Que a gente consegue enxergar nos dois esquemas. Aqui eu tenho um esquema um pouquinho mais intuitivo, certo? Quando eu tenho uma substância tóxica na água, ela acaba, né, comprometendo organismos que são autótrofos, esses que servem de alimentos para os heterótrofos ou para os consumidores primários, apresentam um nível de toxicidade um pouco maior por conta do tamanho e por conta da alimentação deles, certo? Os consumidores secundários, nesse caso aqui, ó, os peixes pequenos, uma concentração dessa substância tóxica, né, esse material tóxico não biodegradável, fica ainda maior, peixes grandes ainda maior e do homem ainda mais letal, tudo bem? Porque magnificação, o que é algo magnífico? É algo grandioso, gigantesco e trófico tem a ver com o quê? Tem a ver com relação alimentar. Então, quanto mais elevado o nível trófico, maior a concentração mais magnífica, mais magnificente, Entendem? Mais magnífico, ou maior, na verdade, vai ficando essa concentração de material não biodegradável nos tecidos desses organismos, beleza? E aí, o esquema que está à esquerda do vídeo de vocês está diferenciando bioacumulação de biomagnificação, tudo bem? Quando eu falo de biomagnificação, seria o sinônimo para magnificação trófica, tudo certo? Bioacumulação, eu estou falando do acúmulo em um determinado nível trófico. Aqui eu levei em consideração 4 níveis tróficos, certo? Aqui a gente tem microcrustáceos, peixes, eu tenho uma foca e eu vou ter um urso polar aqui. Dá pra gente ver que o nível dos contaminantes aqui, né, tá aumentando ao longo da cadeia alimentar. Aqui a gente está falando de bioacumulação, levando em consideração o único nível trófico, que seria o nível trófico dos peixes. Quanto mais eles crescem, né, ao longo da vida, a tendência é, na fase adulta, eles atingirem
uma maior concentração desses materiais não biodegradáveis, tá? Por esse motivo, como os golfinhos são predadores topos de cadeia, a gente pode falar que os golfinhos podem ser, serão, né, os animais nos quais apresentarão tecidos com maior concentração desses compostos tóxicos, beleza? Até porque esponjas são organismos filtradores, certo? Fitoplâncton, autótrofos, são produtores. Peixes herbívoros eventualmente se alimentariam do fitoplâncton e serviriam de alimento para os golfinhos, e algas macroscópicas também não vão não vão ocupar um nível trófico mais alto que o dos golfinhos, beleza? Ótimo, 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 ótimo. Acredito que nós temos chegado à nossa última questão. Segundo a propaganda de uma rede de hotéis, milhões de toneladas de detergentes são lançados à natureza para a lavagem de toalhas utilizadas uma única vez. Num projeto para reduzir os impactos ambientais de lavagem de toalhas, além de incentivar na sua reutilização, a rede implementou melhorias no processo de lavagem e substituição dos surfactantes sintéticos por biosurfactantes. Ou seja, surfactantes são substâncias que tendem a quebrar o quê? Quebrar a tensão superficial ou quebrar algumas moléculas, né, que são muito grandes, como lipídios, enfim. E aí, a vantagem do uso de biosurfactantes na rede de hotéis seria, galera, pensa, se eu uso um surfactante sintético, faço a lavagem, né, dessas toalhas e libero esse surfactante sintético no meio, isso aí é um produto não biodegradável. Vai ficar nesse meio ambiente aí por séculos, certo? Quando eu me refiro aí a um biosurfactante, seria uma substância que vai executar exatamente a mesma função, que é a quebra dessas moléculas maiores, mas ela é... Por que tem o bio na frente? Justamente porque ela vai ter uma característica de ser biodegradável. Ela pode ser aí degradada por bactérias e fungos no processo de decomposição. Então, se eu substituir o surfactante sintético por um biosurfactante, eu estou aí economizando, né? Aliás, ou fornecendo aí uma condição para o meio ambiente conseguir lidar com essa substância. Tudo bem? Então a gente tem lá, ó, aumentar a maciez e durabilidade das toalhas. Diminuir o consumo de água utilizado na lavagem. Não foi isso que é o foco da pesquisa. Economizar com a compra de produtos de limpeza? Também não. Incrementar a desinfecção no processo de lavagem? Isso já acontece com qualquer um dos biosurfactantes. Dos surfactantes, perdão. Reduzir a contaminação ambiental por resíduos de limpeza? Está escrito aqui, ó. Bilhões de toneladas de detergentes são lançados na natureza para a lavagem de toalhas utilizadas uma única vez. Isso é tóxico para o ambiente. Com a substituição pelos biosurfactantes, a gente tem uma menor contaminação aí dos ambientes naturais. Tudo bem? Por esse motivo, a gente acaba ficando com a alternativa de letra E. Para a gente terminar, a gente falou bastante sobre problemas ambientais, certo? Problemas ambientais que acontecem... foi mal esse errinho aqui, ó. A gente tem problemas ambientais que acometem o solo, como erosão, alterações químicas, poluição e compactação, que alteram as comunidades biológicas, introdução de espécies exóticas, destruição de hábitat, magnificação trófica, falamos sobre os três. A atmosfera, poluição, inversão térmica, efeito estufa e camada de ozônio. Em relação à água, poluição térmica e química, eutrofização e maré vermelha, e gestão de resíduos sólidos. Quando a gente vai para a parte de efluentes líquidos e de resíduos sólidos, a gente fala de compostagem, incineração, aterros sanitários e reutilização e reciclagem. Beleza, galera? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje aqui. Tá tudo bem? Sim, 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 sim. Eu espero que sim. Eu espero que tenha sido uma ótima aula para vocês. E o mecanismo do Enem é esse. A gente conseguiu colocar aí em alguns poucos minutos, ou médios minutos, o que o Enem, ou como o Enem aborda esse contexto da parte de ecologia. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado e a gente se vê muito em breve. Beleza? Fiquem bem. Até mais e tchau.